Olá pessoal, sejam bem-vindos à plataforma Discipular Kids. Se você é assinante, olha só que bônus especial que nós preparamos para vocês. Não poderíamos deixar de trazer um assunto tão importante nesse mês tão especial, que é o mês do Dia das Crianças, o mês que se comemora o Halloween e a Reforma Protestante. Fica comigo até o final dessa aula para conferir o planejamento de aula e a história moral que nós criamos para falar sobre o Halloween de uma forma lúdica para as crianças. Essa história é exclusiva da plataforma Discipular Kids, você não vai encontrar em lugar nenhum, nós criamos, é uma história autoral e eu tenho certeza que será uma bênção para falar sobre esse assunto tão delicado para as crianças. Falar sobre o Halloween, o tão famoso Dia das Bruxas, não é tão simples, é preciso oração, consagração, planejamento e ser intencional. É um assunto delicado, algumas crianças têm até medo desse assunto, então nós precisamos ser muito sucinto e sensíveis para abordar esse assunto dentro da nossa sala de aula, na igreja e até mesmo em casa com os nossos filhos. Foi por isso que nós criamos uma história moral para que as crianças se identifiquem com aquele personagem que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Temos o livro pop-up dessa história, as atividades, os visuais em PDF e PowerPoint, e também tem um outro bônus, que é a história da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro foi o dia em que aconteceu a Reforma Protestante e nós preparamos também os visuais e o livro pop-up da Reforma Protestante. Tudo isso eu vou mostrar para vocês agora. Muito bem, a nossa história hoje traz como o memorizando Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. A nossa história hoje é sobre um menino chamado Miguel. Miguel era um menino crente que servia a Deus, participava do departamento infantil e certo dia ele foi pego de surpresa na sala de aula porque a sua professora fez um anúncio que deixou a sua turma muito animada. Ela falou que a escola iria comemorar o Dia das Bruxas, o Halloween. Miguel chegou em casa muito empolgado, contando para os pais a novidade. Iria participar da festa do Halloween na escola. Os pais de Miguel ficaram apreensivos, olharam um para o outro e resolveram conversar com Miguel e explicar o que de fato é a festa do Halloween. Então, o pai de Miguel explicou que há muito tempo atrás, um povo chamado Celta, lá na Europa, fazia uma festa todo dia 31 de outubro, porque eles acreditavam que o espírito dos mortos vinham para a terra para assombrar os vivos. Para assustar esses espíritos, eles se fantasiavam e acendiam grandes fogueiras. E essa festa foi crescendo com o passar do tempo e se tornou a festa com as tradições que nós conhecemos hoje. Uma tradição, uma cultura de medo, uma cultura que festeja os mortos, uma cultura que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para viver na escuridão. Deus nos chamou para ser a luz do mundo. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 10 e 12, que nós não devemos nos consultar com os mortos e quem pratica isso é abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus e não buscar respostas nos mortos ou em práticas que envolvem o mundo das trevas. Por quê? Porque Deus, Ele nos chama para vivermos na luz e não para praticarmos coisas que glorificam a morte ou a escuridão. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:5 que os mortos não sabem coisas nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, jamais os mortos irão voltar. Quando as pessoas se assombram, quando tem medo, muitas vezes é o psicológico que assiste filme de terror, que participa dessas coisas e isso interfere diretamente na nossa mente. E nós precisamos entender que há uma batalha espiritual
quanto mais você acessa esses conteúdos, assiste esses conteúdos, mas a sua mente, o seu coração se enche dessas coisas. E o inimigo, que é um covarde, o que ele faz? Ele faz com que você veja, com que você escute coisas que não existem. Então é necessário que a nossa mente, que o nosso coração seja cheio de coisas que nos leve para a luz, que nos leve para aquilo que Deus nos chamou, porque Ele nos chamou para ser a luz do mundo. Depois de toda essa explicação, Miguel ficou pensativo e perguntou ao seu pai e à sua mãe: e agora, o que devemos fazer? A mãe de Miguel disse para ele: filho, Jesus nos ensina a sermos a luz do mundo. Ele disse: vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso significa que, como filhos de Deus, precisamos fazer escolhas que mostram a bondade e a verdade de Deus. E foi aí que Miguel teve uma brilhante ideia. No outro dia, ele chegou até a sua professora e disse: professora, eu não quero participar da festa do Halloween. Então, que tal nós criarmos uma atividade em que crianças fossem abençoadas? A professora ficou curiosa para saber aquela ideia. E olha que legal, Miguel saiu daquele clima de medo, de suspense, de angústia, de escuridão que era e que seria a festa do Halloween e trouxe para sua turma a luz de Cristo. A professora amou a ideia de Miguel e ajudou toda a turma a realizar a arrecadação dos brinquedos. E assim aconteceu. Toda a turma levou os brinquedos, a arrecadação de Miguel, a ideia de Miguel foi genial, fez muito sucesso e eles foram visitar orfanatos, ONGs, crianças carentes, crianças que estavam em situações vulneráveis, crianças próximas ao bairro onde eles moravam, que viviam também em situações vulneráveis, que precisavam não só de brinquedos, mas de atenção, de carinho, de afetividade. Então Miguel transformou o dia da morte, o dia das bruxas, em um dia de vida, um dia de alegria, um dia onde a luz de Cristo brilhou naquela escola, naquela sala de aula, em muitas casas de crianças carentes que foram lembradas e presenteadas por pessoas que elas talvez nem conheciam. Então, olha só que ideia legal. E essa é a história, o Halloween de Miguel. Um Halloween totalmente diferente do que se esperam. Um Halloween que na verdade nem existiu, e sim o Dia da Luz. Que maravilha! Que tal você, professor, levar essa ideia para os seus alunos? Fazer o Dia da Luz exatamente no dia 31 de outubro, para que as crianças levem vida, sorriso para quem precisa. É uma ideia fantástica. E agora eu quero apresentar para vocês os visuais da Reforma Protestante, mais um bônus da sua plataforma Discipular Kids. Vamos lá. Bem, pessoal, a Reforma Protestante, como vocês bem conhecem, aconteceu há muito tempo atrás, onde só a Igreja Católica existia, era a Igreja Católica quem predominava com seus ensinamentos, até que um certo monge, Martinho Lutero, viu coisas erradas na igreja. A igreja estava vendendo indulgências, estava vendendo terreno no céu, diziam que as pessoas só seriam salvas se comprasse ali o seu terreno no céu, tinha que comprar esse documento para garantir o seu espaço no céu. E foi aí que Martinho Lutero se revoltou, porque ele lia a Bíblia, ele conhecia a palavra e ele entendia que não precisava nada disso. Foi então que ele resolveu escrever teses e pedir explicação à igreja sobre aquilo. Ele chegou a escrever 95 teses e de uma forma muito ousada ele pegou aquelas teses e pregou em uma porta de uma das maiores igrejas daquela época onde ele vivia. Essas teses logo se espalharam e as pessoas começaram a ler essas teses e também concordar
com os pensamentos do Lutero. Então, essa reforma já estava crescendo de uma forma muito rápida. E ali, Lutero viu a necessidade de traduzir a Bíblia, porque só os padres que tinham acesso à Bíblia, e ele resolveu traduzir a Bíblia para que as pessoas pudessem também entender e ter conhecimento na palma da mão. Essa reforma estava crescendo muito rápida e muitos reformadores foram surgindo, como por exemplo o Calvino, que também surgiu dessa reforma protestante e saiu espalhando, pregando a verdade, e ali diversas igrejas foram fundadas e essas igrejas ficaram conhecidas como a Igreja dos Protestantes, que hoje somos nós, cristãos evangélicos. Essa é a história da Reforma Protestante, como a palavra de Deus chegou até nós, como a Bíblia foi traduzida, por que ela foi traduzida. Então, tudo isso de uma forma muito lúdica, no estilo 3D, para as crianças entenderem a importância da Reforma Protestante. E aqui nós concluímos a contação das histórias e agora nós vamos para o planejamento da aula. Vamos lá. Muito bem, o nosso plano de aula começa com um roteiro para o professor. Nós deixamos aqui o valor princípio, eu sou a luz do mundo, memorizando Mateus 5,14, base bíblica, Eclesiastes 9,5. Estude a história é autoral, então você precisa dominar bem essa história, porque é algo exclusivo. Então o roteiro está aqui detalhado com as referências bíblicas que o professor precisa ter na ponta da língua, essas referências bíblicas. E no plano de aula, nós deixamos aqui os objetivos, destacar a importância da obediência a Deus, enfatizar que dizer não ao Halloween é uma forma de obedecer aos ensinamentos bíblicos, evitando práticas que promovem a escuridão e a escolher atividades que promovam a luz e o bem, como ações de amor e serviço ao próximo. Vocês vão entender daqui a pouquinho na contação da história. A duração de aula, 90 minutos, materiais necessários, aqueles básicos, e para a contextualização e a introdução da ministração da aula, eu deixei para vocês o QR Code com o link do hino Halloween Não, Minha Vida é uma Viagem. No Memorizando, deixamos aqui uma dinâmica para as crianças decorarem o versículo, Mateus capítulo 5, versículo 14. No Memorizando, você vai pegar um objeto para representar a luz. Então pode ser um balão amarelo, pode ser uma lanterna. Seria muito interessante que você usasse uma lanterna para essa dinâmica. Se não tiver, você improvisa. Faça um círculo de cadeiras ou sente as crianças no chão, no formato de um círculo. Coloque uma música animada, que pode ser esse hino do Halloween. Também, pessoal, você pode pesquisar no YouTube o hino Sal da Terra e Luz do Mundo, do grupo Força e Vitória. É um hino muito legal, que tem tudo a ver também com este versículo do Memorizando. Então você pode usar esse louvor nessa parte aqui da dinâmica do Memorizando. O passo a passo para a dinâmica. Explique para as crianças que Jesus nos chama para sermos a luz do mundo e que isso significa refletirmos o amor e a bondade de Deus em nossas ações. Mostre o cartaz do Memorizando, vós sois a luz do mundo. Leia o versículo em voz alta e peça para as crianças repetirem com vocês algumas vezes. Para simbolizar a luz, você vai usar um dos objetos que já foi sugerido aqui. Ou uma lanterna, se não tiver a lanterna, usa um balão amarelo para representar a lâmpada, a luz. Então você pode até imprimir uma lâmpada, cortar ela e também usar para as crianças ir compartilhando uma com as outras. Coloque a música de fundo enquanto a luz é passada de criança para criança. Quando a música parar, a criança que estiver segurando a luz deve se levantar e dizer em voz alta: vós sois a luz do mundo. Em seguida, a criança dirá algo que ela pode fazer para ser luz na vida
dos outros. Por exemplo, posso ser luz ajudando meus amigos. E aí isso tem que se repetir, porque não é só levantar e falar o versículo, que é bem pequenininho, o memorizando, vai ser muito fácil para eles decorarem, mas o grande desafio é eles falarem uma atitude que eles podem ser a luz do mundo. Cada parada incentive as crianças a pensarem em diferentes maneiras de serem luz no mundo, e a dinâmica vai ficar bem legal. Continue com a música e repita o processo várias vezes, garantindo que todas as crianças tenham a chance de segurar a luz, recitar o versículo e falar ali uma forma de ser a luz do mundo. Encerramento. Se possível, apague as luzes da sala e peça para que cada criança ligue a lanterna do celular e finja estar segurando uma pequena luz. Muitas crianças hoje têm celular, então eu acredito que pode dar certo essa dinâmica, ou você vê aí o celular de um professor, de um voluntário, para que as crianças façam essa dinâmica e vai ser bem legal. Acenda as luzes da sala ao final, simbolizando que todas juntas podem iluminar o mundo. Olha que dinâmica bem legal você pode fazer aí com as crianças para introduzir o tema Halloween. Contação da história 35 minutos. Use os recursos visuais disponibilizados aqui na sua plataforma Discipular Kids. Atividades 20 minutos, lembre sempre, escolha a atividade de acordo com a idade das crianças. Atividade de debate e encerramento 15 minutos. Essa atividade é aquele momento que você vai encerrar a aula dialogando com as crianças para ouvir as crianças. E tenha certeza, esse é um tema que as crianças terão muitas dúvidas, muitos porquês, e é interessante conversar de uma forma amigável para que a criança entenda que o Halloween não é uma festa simples, não é apenas uma festa de fantasias. Tem todo algo espiritual, sobrenatural por trás dessa festa. Aqui são as perguntas de reflexão. Olha só as perguntas que nós deixamos para essa lição. Por que devemos pensar com cuidado sobre as festas e comemorações nas quais participamos? Olha que pergunta interessante. E aí, para o professor, nós deixamos aqui uma dica para ele introduzir cada pergunta. Essa pergunta leva as crianças a refletirem sobre a importância de escolher com sabedoria o que fazem e as influências que permitem em suas vidas, à luz dos princípios cristãos. A segunda pergunta: você acha que o Halloween glorifica a Deus ou promove valores que estão de acordo com a Bíblia? Por quê? Essa pergunta vai ajudar a identificar os elementos do Halloween que podem ser contrários aos ensinamentos de Jesus, como medo, a escuridão e a busca por sustos, e promove uma comparação com os valores bíblicos de amor e luz. Terceira, quais são as mensagens que o Halloween costuma transmitir e como elas podem influenciar nossos pensamentos e ações? Então as perguntas estão bem interessantes. Não deixem, pessoal, de realizar essa dinâmica no final da sua aula. Se não der tempo de fazer a atividade prática, mande a atividade para as crianças fazerem em casa. Para você receber essa atividade de volta, é só você falar para eles: olha, quem trouxer a atividade pronta no dia que a gente combinou vai ganhar um brinde. E aí você leva um pirulito, uma pipoca, enfim, qualquer mimo para incentivar as crianças a levarem a atividade e devolver para você, para que você veja que a atividade realmente foi realizada. Porque aí você terá certeza que não gastou impressão, não gastou folha. Algumas pessoas têm até que pagar a copiadora para imprimir esse material. Então não é justo que a criança leve a folha com a atividade para casa e deixe jogado como se não tivesse valor. Então, para valorizar o nosso trabalho, nós temos que criar dinâmicas para que as crianças realmente participem e tragam a atividade pronta, porque é aí que você vai analisar o que a criança aprendeu. Então, lembrando que essa aula, planejamento, valor, princípio, memorizando, é tudo sobre o Halloween, tá? Mas não podemos deixar de falar sobre a Reforma Protestante. Então, como você vai dividir essas lições? É muita informação para um dia só de aula. Então, você pode dividir essa lição em duas partes.
tá bom? Você pode falar sobre o Halloween lá no dia 31 de outubro, no último domingo do mês, e depois você falar sobre a Reforma Protestante. Mas não deixe de falar, porque a Reforma Protestante é a nossa história. Então é interessante que as crianças conheçam o porquê, como surgiu a igreja evangélica, o porquê nós somos chamados de protestantes. Então tudo isso está explicado aqui na lição de uma forma lúdica, pedagógica, que as crianças vão entender tudo. Para encerrar o nosso planejamento de aula, vamos conhecer as atividades que nós preparamos para essas duas lições. Vamos lá!